Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Gostaria de perguntar ao querido irmão Mário, obrigado, que se ao virmos uma autoridade estuprando uma criança, ou agredindo uma mulher, ou então matando uma família inteira injustamente, deveríamos simplesmente ignorar? Pois, como você mesmo disse, não somos deste mundo. Resposta. Aparentemente a sua pergunta foi por eu ter postado uma pergunta e resposta curta para alguém que perguntou o que eu faria se a China viesse dominar o mundo, inclusive o Brasil. Eu respondi, pode dominar à vontade, porque eu não sou do mundo. Pelo que eu vi do seu perfil no Facebook, você parece ser um ativo militante de direita, ao menos no volume de mensagens anti-esquerda e pró-direita que você posta lá. Então, para você, deve ser um horror pensar na possibilidade de um mundo esquerdizado, conquistado pelo comunismo. Bom, antes de continuar, apenas uma dica sobre a inteligência artificial que hoje domina a internet. Você já reparou que quando você procura por algum assunto, aí nas redes sociais que frequenta, ou mesmo no Google, você começa a ver propagandas desse produto ou desse assunto depois? Pois é, a inteligência artificial também analisa suas preferências em diversos assuntos e retorna suas buscas e também os artigos e as postagens nas redes sociais com aquelas que são mais relevantes a esse assunto que você gosta. Então isso fará com que um corintiano veja mais resultados e postagens a favor do Corinthians e um palmeirense veja mais postagens a favor do Palmeiras. Não sabia disso? É assim que funciona a inteligência artificial nas redes sociais. Assim os dois viverão contentes, achando que todo mundo pensa como cada um deles, reforçando assim a sua fé no Corinthians ou no Palmeiras, na direita ou na esquerda, se você preferir, para falar muito de política, ou na preferência do candidato A ou do candidato B. Interrompemos aqui os nossos comerciais para voltar à programação da sua dúvida. Vamos lá. Eu não sei se você sabe o que aconteceu na China e na Rússia depois que afrouxaram ou eliminaram totalmente as restrições e perseguições contra cristãos. Muitos esfriaram na sua comunhão com o Senhor. E isso é testemunhado também por irmãos que vivem nesses países. Os cristãos eram mais ativos, eram mais perseverantes, eram mais animados quando o cristianismo era proibido, como aconteceu no começo do cristianismo, do que agora quando o cristianismo é permitido. Então, se o Senhor permite algo neste mundo, seja comunismo hoje, ou escravidão do povo hebreu no passado por Faraó, é porque ele sabe que aquilo é necessário para o seu povo. Aquilo vai ser a peneira que eles precisam. Você seria capaz de dizer que o Senhor erra quando ele permite que o seu povo sofra? Ou quando ele permite que as bandeiras do Brasil e do mundo se tornem vermelhas? Porque é só com permissão do Senhor que isso acontece. Ele não erra. Eu também acho que ele não erra. Se o Senhor permitir, então é porque ele viu ser necessário para o bem do seu povo. Porque ele sabe que a dor da injeção não é nada comparada com o louvor e honra e glória que isso vai produzir. Mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais ainda que agora, né, eu estou lendo um versículo aqui, ainda que agora importa, seja sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, de 5 a 7. Outro versículo, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Não é nada extraordinário. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, ai, vocês sofrem, estão perdidos. Não!
Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Olha que coisa. Porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se entremete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, e isso inclui também quando o país é tomado por comunistas ou qualquer outra coisa, porque Deus permitiu, pela vontade dele, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Ok? Eu não anotei aqui que passagem que está isso, mas acho que é Pedro, né? Mas vamos à resposta à sua pergunta de como um cristão deveria proceder se visse uma autoridade estuprando uma criança, ou agredindo uma mulher, ou então matando uma família inteira injustamente. Se ele deveria agir ou simplesmente ignorar. Nem eu nem você saberemos como responder se nos encontrássemos nessa situação, pois nem eu nem você sabemos qual seria a nossa reação. Ninguém sabe. Quando eu tinha 7 anos de idade, minha mãe me colocou nas aulas de judô. Eu era um catatauzinho vestido de aquele negócio branco lá, com um negócio amarrado na barriga. Ela me pôs na judô para me ensinar, para eu aprender a me defender. Mas quando eu vi a primeira briga dos meus coleguinhas mais graduados na saída da aula de judô, eu percebi que eu estava perdendo tempo, aprendendo aquela arte milenar. Porque os meninos na saída da aula se atracaram com socos, pontapés, puxões de cabelo, exatamente o contrário da reação esperada de judocas. Então lembre-se de que nem eu nem você servimos de exemplo de como outros devem proceder, porque nós somos falhos, como qualquer ser humano, mesmo sendo cristãos. Eu me lembro da estudante cristã que voltava da igreja e flagrou um ladrão, essa história é verdadeira, flagrou um ladrão no seu dormitório. Ela morava num dormitório de estudantes. Aí, na falta de uma faca ou de um fuzil que ela talvez tivesse usado naquela hora, o que ela fez? Ela tirou a coisa mais pesada que ela encontrou por perto, uma espada. Que espada? A Bíblia. Ela tinha uma Bíblia em cima da cabeceira, na cabeceira. Ela catou a Bíblia e mandou na cabeça do pobre marginal, né? Ele tomou aquela biblada na cabeça, catou a Bíblia do chão e pulou pela janela e fugiu. Tempos depois, essa jovem estava numa pregação do Evangelho e tinha lá um homem testemunhando da sua conversão. Ele disse assim: eu tinha entrado para assaltar um dormitório de estudantes e uma jovem jogou uma Bíblia em mim e deu na minha cabeça. Aí eu decidi ler aquela Bíblia e me converti. Eu espero ter deixado claro, né, que nas minhas mensagens que eu falo de seguirmos a Cristo, eu falo de seguirmos a Ele, e não de tomarem a mim como referencial. Não é a minha opinião, nem a minha reação que eu costumo expressar, mas o que eu encontro na Bíblia, a palavra de Deus, que deve ser do mesmo autor dessa que você tem aí também no seu criado mudo. Não joga ela em ninguém. Então a sua pergunta seria mais adequadamente formulada se fosse assim: se Jesus visse uma autoridade estuprando uma criança, ou agredindo uma mulher, ou então matando uma família inteira, injustamente, deveria ele simplesmente ignorar? Repare que não existe nada de absurdo em perguntar assim, porque se eu disse que não me importa que o mundo seja dominado pela China comunista, porque eu não sou do mundo, eu digo isto com a autoridade que o Senhor me deu de dizer isto. Pois Ele mesmo disse de si mesmo, dele próprio: eu não sou do mundo. Você crê nas palavras de Jesus? Ou melhor, você realmente crê nele como seu Salvador e Senhor? E está disposto a viver segundo as palavras que ele falou? Ele disse mais: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor? Se me perseguiram a mim, diz o Senhor,
também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Eu lhes tenho dado a tua palavra, ele está falando com o Pai agora, né? E o mundo os odiou, porque eu dado aos teus filhos a tua palavra. Porque o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Isso era o Senhor orando ao Pai aqui, em João 15, 19 a 20, e João 17, de 14 a 16. A palavra de Deus, quando tanto a que é proferida diretamente por Jesus, como aquela que foi inspirada nos seus apóstolos, deixa muito claro como o Senhor reagiria em cada situação e gostaria que os seus agissem da mesma maneira. Então, o que diz a Bíblia? Mas antes, eu aconselho você a pegar uma boa caneca de café, escolher uma poltrona bem confortável, porque vem aí um textão, um longo texto. Você não perguntou? Agora aguenta. Não reclama. E aí vem então, o que diz a Bíblia? Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer um que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Mateus 5, 28 e 41. Você vai perguntar se eu vou agir assim? Cara, eu não sei. Com graça de Deus, eu posso agir assim. Mas você tem que perguntar para o Senhor, ele está falando isso. Outra passagem, respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 18, 36 e João 16, 33. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Então, temei a Deus. Não se vendem 2 pardais por 1 asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Mateus 10, 28 a 31. Bom, pensando melhor, eu vou ser amigável com você antes de que me acuse de violência, se eu citar aqui a lista que eu tenho de 100 passagens bíblicas de não violência. Antes que o seu café esfrie, eu vou citar só mais uma, e eu creio que será suficiente para eu me fazer entender. É esta aqui. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Não é bom saber disso? Que é Ele quem retribui? Ele que vinga. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 17 e 21. Agora sou eu que pergunto a você. Se você visse uma autoridade estuprando uma criança, ou agredindo uma mulher, ou então matando uma família inteira injustamente, como reagiria? Você conseguiria fundamentar a sua reação a qualquer uma dessas passagens da palavra de Deus que eu li aqui? Para ajudar na sua resposta, eu sugiro que pesquise no Novo Testamento todas as reações dos discípulos quando ocorriam injustiças contra os cristãos do primeiro século. Vai lá, um bom exercício fazer isso. Eu digo Novo Testamento. Porque se você buscar no Antigo Testamento, ali era olho por olho e dente por dente, né? Aí vai encontrar práticas nem um pouco endossadas pelo Senhor quando ele veio depois em graça e verdade.
Quando ele fala no Novo Testamento, em Mateus, por exemplo, ele fala assim: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ele tem essa autoridade de até emendar a lei. Veja, por exemplo, as reações sugeridas por Jeová, que era Jesus no Antigo Testamento, para os inimigos de Israel. Olha só. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição de tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Fiquem órfãos os seus filhos e viúva a sua mulher. Sejam poucos os seus dias e outro tome o seu ofício. Fiquem órfãos os seus filhos e viúva a sua mulher, andem errantes os seus filhos e mendiguem, esmolem longe das suas habitações assoladas. O credor lance mão de tudo quanto ele tenha e despojem-no, os estranhos, do fruto do seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem tenha pena dos seus órfãos. O povo de Samaria carregará sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Eles serão mortos à espada, seus pequeninos serão pisados e despedaçados. Suas mulheres grávidas terão rasgados os seus ventres. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der a paga do mal que nos fizestes. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Isso tudo está na Bíblia. 1 Samuel 15:3, Salmo 109, de 9 a 12, Oséias 13:16, Salmo 137, de 8 a 9. Se você tiver sido doutrinado no catolicismo e no protestantismo fundamentalista, que professam a teologia do pacto, vai achar que os cruzados, lembra das cruzadas? Fizeram um bom trabalho, massacrando muçulmanos, homens, mulheres e crianças. Ou que os norte-americanos deveriam ter usado mais napalm, aquela bomba incendiária, para assar ao fogo, transformar em churrasco todos os habitantes das aldeias do Vietnã e livrar o Vietnã da praga comunista. A teologia do pacto não consegue distinguir que Deus possui dois povos. Um povo terreno, que é Israel, e um povo celestial, que é a igreja. O povo terreno tinha sua esperança só na terra e precisava lutar por ela de todas as maneiras possíveis, inclusive pegando bebês dos filhos dos seus inimigos, os bebês filhos dos seus inimigos, e batendo com a cabeça deles na pedra, como diz o Salmo 137. Era assim que eles tinham que agir, porque a esperança deles era na terra. Deus prometeu para eles morar para sempre na terra. Então, quando entrava um invasor na terra, ele tinha que acabar com esse invasor, e nem não deixar as crianças também, porque as crianças iam crescer e virar inimigos grandes, inimigos adultos. O povo celestial de Deus não tem na terra nem o espaço de um pé, porque é cidadão do céu, portanto não cabe a ele aqui lutar pelo que é seu, porque o que é seu está muito acima deste mundo. Entendeu agora o contraste entre o que demandava Jesus, chamado de Jeová no Antigo Testamento, para o seu povo garantir um lugar no mundo, e o que ensinava o mesmo Jeová agora, Jesus, no Novo Testamento, vindo em graça e verdade, nos evangelhos, ensinando ao povo que ele convocou para ser estrangeiro e peregrino no mundo. Viu a diferença? Deu para ver que existe uma diferença? Seria interessante você apontar nos evangelhos como agiam os discípulos do Senhor quando ele estava sendo açoitado e pregado numa cruz. Não vale o exemplo de Pedro, que foi repreendido por sua violência, cortou a orelha do servo do sacerdote. Me diga também o que os outros cristãos fizeram em Atos dos Apóstolos e nas epístolas, quando Estevão era apedrejado. Quando Pedro era preso. Quando Paulo era apedrejado. Quando mulheres cristãs eram caçadas por judeus e romanos para serem vendidas como escravas sexuais em bordéis. O que os cristãos faziam? Isso aconteceu. Isso mesmo, quando Paulo dizia que prendia cristãos, que eram depois torturados e mortos, as suas filhas e esposas eram estupradas pelos soldados antes de serem vendidas aos bordéis. O que os outros cristãos faziam nessa hora? Pegavam em armas? Iam lá lutar? Não. Depois dessa pesquisa na sua Bíblia, aí você pode me dizer. Se não encontrar qualquer exemplo de reação violenta
de manifestações contra governantes, de atos de fomento, de incentivo à desobediência civil, na Bíblia, no Novo Testamento, você acabará concluindo que o cristão que não é do mundo não vai sair por aí cortando orelhas como Pedro fez antes de ser repreendido. O cristão irá orar para que essas coisas horríveis que você mencionou não aconteçam. E se acontecerem na sua presença, ele irá buscar a direção do Espírito Santo de como agir naquela hora. Porque ele irá reconhecer que não saberá dizer de antemão, como eu disse para você, que eu não sei a dizer como eu reagiria numa hora dessa. Corrie ten Boom, a famosa escritora cristã que esteve num campo de concentração nazista durante a Segunda Guerra Mundial, ela diz no seu livro O Refúgio Secreto, procure ler esse livro, que quando ela era adolescente e a sua família escondia judeus num quarto secreto da casa deles na Holanda, ela perguntou ao pai como iria lidar com o sofrimento se os nazistas descobrissem e eles fossem todos presos e enviados para um campo de concentração nazista. O pai respondeu algo assim, que eu nunca esqueço isso. Ele disse: você reparou que quando você viaja de trem para visitar a sua tia, eu nunca lhe dou os ingressos antes, com antecedência, mas só no último minuto, na hora do embarque? Sabe por que eu faço isso? Porque você não precisa dos ingressos antes de entrar no trem. E se eu te desse os ingressos antes, você poderia perdê-los. Então, agora eu dizendo para você, agora eu não sei dizer como eu reagiria diante das atrocidades que você mencionou, porque eu não estou passando por isso, mas eu tenho certeza de que se eu estivesse diante disso, o Senhor me daria sabedoria e força para lidar com isso. Ele prometeu: e quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Mateus 10, 19 a 20. Então a pergunta-chave é a seguinte: se o Brasil for dominado pela China e as barbaridades que você citou forem cometidas pelos invasores, você se submeterá ao Senhor e à sua palavra para fazer a vontade dele e não a sua? Ou irá querer iniciar uma coleção de orelhas? Lembre-se, é Deus quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Daniel 2:21. Portanto, o presidente em quem você vota e é eleito, não foi eleito porque você votou. Lá atrás tem alguém mexendo os pauzinhos para que seja feita a vontade dele, de Deus. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.